Olá, colegas do DPL, estamos iniciando mais uma live, hoje com o professor Isaías Lobão e com a professora Ana Maria Camargo. Eles falarão um pouco sobre liberdade para a gente. Bom, então passo a palavra para a professora Ana Maria se apresentar aí, dar as boas-vindas aos colegas. Bom, boa tarde para quem estiver acompanhando, quem for assistir depois. Boa tarde para Pablo, boa tarde Isaías. Bom, eu estou aqui como convidada, eu não sou parte integrante oficial do DPL, mas acompanho de perto o trabalho de vocês e tenho um interesse no tema. Vou ser uma das juradas no concurso de vídeos sobre liberdade e responsabilidade individual. Então, eu espero que ao longo dessa nossa conversa hoje, Isaías, eu e Pablo, a gente consiga inspirar ou dar ideias boas de temas para quem for participar do concurso. Sobre mim, eu sou professora, eu tenho um mestrado em educação e eu sou a presidente do Instituto Livre para Escolher. Basicamente é isso. Obrigado, professora. Passamos a palavra para o professor Lobão. Se apresenta. E aí, tudo bem, pessoal que está acompanhando aí nossa live? Ana Maria, foi minha professora, Ana, tudo bem? Pablo. Bom, eu sou Isaías Lobão, natural de Goiás, por isso eu gosto de pamonha também, acho legal. Também gosto de pamonha. Muito bom. Não seja por isso. E eu sou professor de História, mas eu não sou comunista, que a maioria dos professores de História são comunistas, né? Leciono aqui no Instituto Federal do Estado do Tocantins, né? E tenho um mestrado na área de Teologia e estou fazendo aí, caminhando para um tentativa de um doutorado em História, né? E sou membro do DPL desde o início, fiz uma palestra sobre Mises, Hayek, lá na Faculdade de Administração da UNB, foi muito legal, né? Posteriormente, eu fiquei sabendo que o próprio Hayek já tinha feito palestras na UNB, nessa mesma faculdade, foi muito legal. E estamos aí para divulgar as ideias de liberdade, né, para que conservadores, liberais, libertários consigam espaço aí no campo da educação. Obrigado, professor. Agradecemos muito a presença do senhor, da professora Ana Maria. Hoje, excepcionalmente, nós estamos gravando, né, a live, que não é live, né, uma gravação, por conta dos horários aí serem difíceis para a gente conseguir conciliar, e a gente gostaria muito de fazer essa conversa, esse bate-papo quanto antes, por causa do concurso Liberdade e Responsabilidade Individual. Se você está assistindo e não conhece o concurso e quer participar, nós temos prêmios de até R$3.000, tá? Então, acesse as redes sociais do Docentes pela Liberdade, que você pode conhecer melhor o nosso concurso. Bom, vamos iniciar o nosso bate-papo. Posso iniciar com uma pergunta para a professora Ana Maria, e aí o professor Isaías Lobão fica à vontade também para comentar. Pode ser? Pois não. Bom, professora, uma pergunta inicial. Existe liberdade sem educação? Ou educação sem liberdade? Educação sem liberdade, eu defendo que não existe. Pode existir instrução, pode existir ensino, mas a educação no sentido de garantir o desenvolvimento, o atingimento máximo pessoal, profissional de uma pessoa, de um indivíduo, só existe se houver liberdade. Então, se a gente pensar, por exemplo, na educação em Cuba, né, que as pessoas gostam de elogiar, que as crianças cubanas sabem ler, sabem escrever, sabem matemática, o que acontece? Quando o ensino é travado de modo que ele seja limitado ao que o Estado permite você acessar, não significa que aquelas pessoas não são instruídas, elas são, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos exames que a gente tem hoje em dia, no exame PISA, né, que não mede apenas a capacidade de resolver problemas matemáticos ou de interpretar um texto, mas são exames que querem que você demonstre a sua capacidade de saber fazer, o que fazer com aquele conhecimento, né, e não só isso, esses exames que a gente tem hoje em dia, eles
pesquisam as melhores maneiras de ensinar, para que o resultado obtido possa informar a comunidade educacional de como melhorar a provisão de ensino, de educação de uma forma geral. Pois bem, como os exames são assim, se você for ver qual é o desempenho de um país como Cuba, por exemplo, no PISA. Você sabe, Isaías, qual é o desempenho de Cuba no PISA, em que classificação ficou? Não sei, eu acho que eles não participam. Participam? Não, eles não ficaram em classificação nenhuma, justamente. Eles têm ensino, mas eles não têm liberdade. O país não participa de nenhum desses exames internacionais que checam um pouco mais além do que aquilo que é ensinado em termos do conteúdo bastante básico. Então, Cuba não participa, nunca participou de nenhum exame PISA, nunca. Eles participaram de um exame aqui na América Latina, o CERS e o TES foram 2 exames já faz algum tempo, mas que eram restritos a esses conteúdos. No momento em que eles viram, por exemplo, que haveria uma pesquisa sobre as condições em que os estudantes estão na sala de aula, haveria uma pesquisa com os professores, eles não participam, né? Então, mesmo assim, obviamente, a Coreia do Norte também não participa desses exames. Então, educação, necessariamente, assim, educação no seu sentido amplo, que não é sinônimo de escolarização, educação precisa sim ter liberdade, e uma outra falácia relacionada a isso é relacionada ao nosso patrono da educação, né, que se dizia um defensor da liberdade, e escreveu sobre autonomia. Ele tem um livro, Paulo Freire tem um livro que se chama Pedagogia da Autonomia. A autonomia que ele prega é a mesma autonomia que se prega em Cuba, autonomia para fazer como eles determinam que deve ser feito, né? Isso não é educação, isso não é autonomia. Quando você limita o escopo do que pode ser aprendido, do que pode ser debatido, do que pode ser construído em termos de conhecimento, isso não é educação. Pois não, Isaías? Ana Maria, e é interessante que quando a gente fala de autonomia, a gente encontra a educação no sistema de mercado, porque é ela que consegue produzir sujeitos diferentes. Se você quer ter uma educação voltada para o empreendedorismo, ou educação voltada para militarismo, que seja aquela educação mais formal, ou educação libertária, é o mercado que consegue produzir. Não é o Estado, não é um sistema centralizado de escolarização, que as pessoas confundem com educação, né, que pode produzir. Então, quanto mais livre a educação, mais as forças de mercado vão poder atuar. E o contrário também, quanto mais as forças de mercado atuarem, quanto mais as pessoas tiverem a liberdade de escolher o tipo de educação que querem, maior será a diversificação, mais opções as pessoas terão de tipos diferentes de educação, incluindo, mas não limitado, à escolarização. E mesmo dentro do escopo escolarização, vários modelos de escola podem surgir, uma vez que o Estado pare de regulamentar e limitar, pare de dizer que todas as escolas têm que seguir um mesmo currículo, que é como o Brasil faz. Nós temos a BNCC, que obriga que todas as escolas, inclusive as escolas privadas, desenvolvam seus currículos a partir da Base Nacional Comum Curricular. Então, se eu quiser abrir uma escola e dar aulas e deixar de oferecer alguma daquelas disciplinas, digamos que eu abro uma escola e eu digo assim, olha, na minha escola só vai ter português, matemática e ciências, só isso. E inglês uma vez por semana, é o que eu quero na minha escola. Não pode, eu tenho que oferecer todas as disciplinas que estão relacionadas naquela base comum curricular. Então, nesse sentido, o Brasil ainda precisa melhorar muito na educação, uma educação que seja realmente livre, que não seja limitada. Pelo menos as escolas privadas deveriam ter essa liberdade de educar, ou, por exemplo, de fazer um híbrido de escolas e educação domiciliar, para que as pessoas possam ser livres e incluir um currículo diverso, inovar, né? A educação através de
quando ela é livre e funciona através de um livre mercado, ela é muito mais inovadora e atende às necessidades das pessoas de maneira muito mais eficiente. Certo, bem interessante, professora. E vamos para uma segunda pergunta, então, que seria bastante voltada para esse público aí que quer participar do concurso. Você teria alguma indicação de autores? Quais seriam os essenciais aí para que eles entendam como a liberdade foi e ainda tem sido retirada das práticas educacionais? Sim. Para mim, o livro mais importante é um livrinho bem curtinho, que se chama Educação Gratuita e Compulsória, de Murray Rothbard. É um livro curtinho, mas que é definitivo no sentido de mostrar como a escolarização surgiu, as origens da nossa escola, né, que surgiram inicialmente lá com a Reforma Protestante no século XVI, e depois no século XVIII com a escola na Prússia, aquele modelo de escola, todo mundo sentadinho, seguindo o que o professor está explicando, e esse modelo depois foi replicado a partir do século XIX na maioria dos países, e nós aqui no Brasil até hoje seguimos esse mesmo modelo, né, e o que Rothbard mostra é como esse modelo, na verdade, nunca se propôs a ser um modelo de promoção de liberdade, de promoção do ser humano como indivíduo, como um sujeito criativo e dono do seu próprio destino, daquilo que ele pretende se aprofundar no seu caminho, no seu estudo. Ao contrário, o objetivo do sistema é padronizar as pessoas a partir de eles têm que, lógico, nivelar por baixo, porque eles têm que dar um padrão educacional, e você não pode, então assim você acaba não atendendo nem aqueles que têm mais dificuldade de aprender determinado assunto, nem aqueles que para quem tal assunto é mais fácil, porque eles têm que seguir o mesmo padrão, ao mesmo tempo em que eles ensinam, isso o Rothbard fala também no livro dele, a priorizar sempre o grupo ao invés do indivíduo, o coletivo ao invés do indivíduo. Então, não é à toa que esse modelo de escola, esse modelo de ensino foi adotado pelas sociedades coletivistas de nazistas e de fascistas, de comunistas, em que a criança pertence ao Estado e ele precisa ser ensinado a ter uma visão coletivista, a não pensar nele como indivíduo, mas a pensar nele como um membro de um coletivo em que ele não tem, ele como ser individual, com a sua própria importância, não vale nada. O que vale é até que ponto ele pode contribuir para o coletivo. Ana, e tem uma questão interessante, que esse modelo de escola prussiano, que o Rothbard comenta, chega no Brasil por um fascista, né? Sim, que é o Getúlio Vargas, exatamente, que cria o MEC, cria toda a centralização. Tem uma coisa interessante que o Rothbard fala, que é o seguinte: todo mundo reclama, a educação não funciona, ela não sei o que, não alcança o resultado. O Rothbard vai dizer o contrário, ela alcança o resultado é doutrinação. Então ela funciona para aquilo que ela foi criada, que é doutrinar, não é para educar, não é para ensinar, não é para instruir, mas é para doutrinar dentro da ideologia dominante, né? Isso quem fala nem só os libertários, vamos dizer, de direita, mas até a esquerda, como Luiz Althusser, ele vai comentar isso, o aparelho ideológico do Estado, que a escola seria um deles, né? Exatamente. E não é uma coincidência que o MEC, a criação do MEC foi um dos primeiros atos de Getúlio Vargas, porque a ideia é essa mesma, é de você fazer com que a criança seja criada já desde pequenininha com o pensamento de que a educação só existe se o Estado for lá e ele for o provedor, né? Então, é muito difícil, você olha as pessoas hoje em dia, é difícil para as pessoas entenderem, mas se o governo não der as escolas públicas, como é que as pessoas vão estudar, né? É difícil entender isso, né?
há um movimento, eu acho que, pelo menos nos Estados Unidos, eu tenho acompanhado que é uma coisa que aconteceu devido à pandemia, com o fechamento das escolas por mais de um ano. Então, muitas pessoas se viram, muitas famílias se viram ali naquela situação de ter que educar o seu filho em casa, tal. Então, há, nesse momento, um crescimento nos Estados Unidos, por exemplo, da educação domiciliar. Houve o número de praticantes de homeschooling nos Estados Unidos triplicou depois da pandemia. As pessoas começaram, primeiro, por um lado, o ensino remoto, muitos pais começaram a ver o que estava sendo ensinado aos filhos e não gostaram, né? E em segundo lugar, porque eles entenderam que eles têm a capacidade, eles conseguem, de uma maneira que conseguem organizar para que seus filhos possam estudar de uma maneira mais flexível e ter uma educação que respeite a individualidade dos filhos e que siga os valores, aquilo que as famílias escolhem para os seus filhos, né? Isso é uma reação que tem acontecido, e eu acho que para nós aqui no Brasil ainda vai demorar algum tempo, porque as pessoas... Primeiro porque os pais, uma grande parte dos pais, não pode nem o pai nem a mãe ficar em casa com a criança. Não é como nos Estados Unidos, que um pode abrir mão do seu emprego, o outro pode ficar. Aqui no Brasil, a maioria das famílias precisam de pai e mãe trabalhando para poder sustentar a sua família. Mas eu acredito que essa pauta vai avançar, e eu ainda tenho a esperança que, com a regulamentação do homeschooling, a gente consiga diversificar o mercado de escolas, né, também, né? Porque o homeschooling, uma vez regulamentado, vai permitir que escolas diversas, não chanceladas pelo MEC, ofereçam seus serviços. Eu acabei me desviando um pouco da sua pergunta, eu só citei o Rothbard, mas vá você agora, Isaías. Mas tem outros autores. Falar de livros sobre educação, eu sei que a modéstia te impede, né? Mas tem um livro muito legal chamado Educar é Libertar, que a Ana Maria organizou, e vale a pena para vocês conhecerem as ideias sobre financiamento, alternativas que o próprio mercado pode fazer. Tem muitas coisas legais aí que nesse livro que a Ana Maria organizou, Educar é Libertar. Eu organizei junto com o Juliano Mioto, lá do Instituto Liberdade e Justiça, lá de Goiânia. Sim, a gente fala sobre políticas educacionais alternativas, maneiras de financiamento, e ele está precisando ser atualizado, mas ainda tem, para nós aqui que ainda não temos nada daquilo, ainda é muito novidade. A gente precisa sair um pouco desse cercadinho de que o Estado tem que prover, e isso que Isaías falou, né? A gente não pode se surpreender com os maus resultados do nosso sistema educacional, porque ele é feito para ter esse resultado. Não é surpresa que a nossa educação é péssima. Nós não fazemos nada, nem que a educação pública em vários países funciona bem, né? Mas funciona porque há os incentivos corretos, os incentivos de mercado, de prestação de contas, de responsabilização do gestor. Por isso que funciona a educação pública, como na Estônia, na Finlândia, na Holanda, a concorrência pelos recursos, não é aquele negócio, a gente paga imposto que só pode ser usado em escola pública, não é. Então, a liberdade de escolha educacional é muito importante, inclusive para o funcionamento das escolas públicas. Algumas práticas da Finlândia, por exemplo, assustariam nossos sindicalistas, porque lá a escola que não tem bom resultado recebe menos dinheiro. Professores são demitidos com uma facilidade muito maior do que aqui. Aqui as escolas conveniadas têm que sofrer com professores que são indicados pela Secretaria de Educação, que não dão certo na escola, mas não podem ser demitidos. Então, se não tiver uma porta de saída com regulamentação, não há incentivo positivo para o trabalho funcionar. Sim. Professor Isaías, depois a gente volta para a professora Ana Maria ainda. O que o senhor acha importante, esses jovens, de maneira geral, não só os que vão participar do concurso, mas todos os outros aí que de alguma forma nos assistem, como que o senhor imagina, o que o
senhor imagina que seria interessante para eles terem conhecimento em termos de literatura da área aí, para que eles possam amadurecer, se desenvolver, enfim? Eu esqueci de abrir o microfone. Eu separei alguns livros aqui que eu tenho na minha biblioteca, alguma coisa que eu utilizo, né? Que eu queria mostrar para o pessoal. Esse daqui, que a ideia era mostrar livros sobre liberdade num aspecto amplo, e não somente a educação. Esse daqui, ó, não sei se vai aparecer na imagem, mas chama-se Revoluções da França. Na verdade, esse daqui é um livro do Edmund Burke, que tem vários textos dele, entre eles aquele famoso estudo da Revolução Francesa, né? São vários artigos que foram publicados, que foi editado pelo Alex Catarino, sobre Revolução na França, textos, cartas que o Edmund Burke escreveu. E ele é um autor importante porque ele une conservadores e liberais e libertários num sentido assim da busca da liberdade. Ele escreveu a sua reflexão na época da Revolução Francesa, vendo o que estava acontecendo, né, as mudanças estavam ocorrendo, e viu que com temor o que eles haviam proposto, né? Então, a gente precisa muito entender essa questão do que seria a busca da liberdade, os conceitos que são apresentados aí, e é importante a gente passar de clássicos, como esse do Edmund Burke. Outro autor também que eu achei muito interessante lembrar, e ele tem um capítulo aí que a Ana Maria cita no livro dele, né, que é o Milton Friedman e a Rose Friedman, né, o Livre para Escolher. Tem um capítulo fantástico que ele fala aqui sobre voucher. Talvez um ou outro tema possa ser contestado hoje, adaptado, mas ele tem ideias muito legais. Fala aí, Ana Maria. Eu ia dizer que o nosso Instituto Livre para Escolher é uma imitação escancarada aí do Free to Choose de Milton Friedman. É justamente em homenagem a esse livro que a gente escolheu o nome do nosso instituto. Eu acho que, como o pessoal fala aí, né, originalidade é esconder as fontes, né? Então, acho que, ainda mais no nosso ambiente de liberdade, onde a gente consegue ter bom diálogo um com o outro, as ideias estão circulando, né? Eu acho fantástico mesmo. Autor moderno, então eu coloquei aqui um autor antigo, um autor moderno que pode ser aplicado, e tem um aspecto, Pablo, que eu acho bem interessante que a gente poderia falar sobre literatura. Os intelectuais, em todo o Ocidente, eles usufruem de uma realidade que só pode existir por conta do livre mercado. Mas interessante, eles são bem anti-mercado. E aí o Mises escreveu um livro famoso chamado A Mentalidade Anticapitalista, que ele vai explicar essa psicologia, por que intelectuais eles existem, usufruem do mercado, né? Beneficiam da liberdade de cátedra que só uma sociedade de mercado pode dar, mas eles têm uma mentalidade contra o mercado. Uma das coisas que o Mises vai lembrar aqui para nós, que eu acho que é importante até como tema para o pessoal que está aí trabalhando com o vídeo, né, articular, é o seguinte: o intelectual, ele é meio invejoso. Ele não consegue entender por que o empresário que não tem o preparo, não tem o PhD dele, consegue ser o motor da economia, ele faz parte do setor produtivo, enquanto ele, mais ou menos, faz parte do setor que consome, né? É o que participa, normalmente os intelectuais numa sociedade estatal, eles sempre vão ser aliados ao aparelho estatal, né? Eles vão ser os reprodutores de toda essa ideologia que a gente comentou antes, que a Ana Maria lembrou do Rothbard, e aí por isso que eles vão ser contrários às forças de mercado. Porque nas forças de mercado, nós temos indivíduos que conseguem alcançar pelo seu mérito, pela sua capacidade, pelo seu ideal, pela sua resiliência, né? E é interessante que a gente possa compreender essa mentalidade, porque que muitas pessoas usufruem do capitalismo, os benefícios que o capitalismo tem são esquecidos, né? Se a gente pega, por exemplo, um livro como o do Leandro Narlock, ele comenta em vários textos, vários livros, nós estamos vivendo uma sociedade que está muito melhor para quem é pobre. A pobreza extrema, ela tem diminuído há muitos anos, mas isso tem sido como uma das consequências da força de mercado. Mas isso é claramente escondido pela mídia, pelos intelectuais, que tentam nos provar que há algum tipo de assistência estatal, alguma bolsa, esmola, qualquer que seja ela, né? A educação, por exemplo, a Ana Maria fez indicação para mim num livro que mudou a minha cabeça, né? Que é aquele A Bela Árvore, lá, né? Que vai falar sobre como que os pobres
tem se educado no mundo, né, como pequenas comunidades que, a despeito de toda a pressão, burocracia estatal, estão ajudando pobres na África, na Índia, em países da Ásia de muita pobreza, empreendedores. Não estamos falando aqui de associações filantrópicas, não. É empreendedores que visam lucro, mas que num ambiente menos controlado como é o do Brasil, em países como a Índia, o norte da África, lá, eles conseguem, sem um MEC, né, que uma escola estatal continue ministrando todos aqueles conceitos identitários que a gente vê aí, né, a ideologia disso, daquilo outro, e a educação privada, movida pelo lucro, vai realmente colocar no foco matemática, a linguagem, a biologia, e os estudantes pobres preferem isso, né? Uma das passagens que ele coloca lá mais interessante é na África, que um entrevistador pergunta assim, por que você não coloca seus filhos naquela escola pública tão bonita? E lá tem tudo que a gente tem no Brasil, né? Greves, professores que faltam e tal, e os pais preferem colocar nas escolas pequenas, movidas pelo lucro, né? Malvado lucro, como os intelectuais falam, né, mas que funcionam, que alcançam, né, o objetivo. E essas crianças são bem tratadas, conseguem alcançar empregos que não alcançariam se estivesse no ensino estatal normal, né, e vão avançando na sua vida acadêmica, que eu acho muito importante. Você lembra mais alguma questão interessante, Ana Maria, desse livro, A Bela Árvore? Lembro de... bom, tem a questão dos exames, que uma vez, que depois que ele acompanhou as escolhas, ele perguntava, aliás, uma das perguntas que ele fazia para os pais era essa, mas por que você não deixa seu filho na escola pública? Por que você ainda tem que pagar para uma escola privada? E aí a resposta é porque na escola pública eles ficam largados lá, ninguém dá atenção. E o mais importante, o fator mais importante para esses pais, para eles escolherem uma escola privada que visava o lucro, uma escola particular, é que eles sabiam que eles poderiam influenciar, né? Então, como aqui, né? Se a sua escola, a escola do seu filho é pública e os professores faltam muito, ou tem gente vendendo maconha dentro da escola, ou tem, sei lá, traficante na porta da escola, você vai reclamar para quem? Que tipo de accountability você tem? Nenhum, né? E nas escolas particulares, essas que o James Tully estudou, do livro A Árvore Bela que Isaías está falando, os pais sabem que se eles reclamarem, vai haver uma resposta, porque o dono da escola, ele quer manter aquele pai, ele quer manter aquele aluno, né? Ele quer que o pai esteja satisfeito, ele quer a criança bem atendida, porque ele sabe, é o que a gente está falando de incentivos. Ele sabe, e se ele não fizer isso, ele vai perder aquele aluno e ele precisa daquele dinheiro, né? É um negócio dele, ele precisa daquilo ali. Então, aí depois o James Tully foi fazer exames com essas crianças, né? Porque, claro que se você comparar aquelas escolas pequenas, privadas, que essas crianças frequentam, com escolas privadas riquíssimas, óbvio que elas são de qualidade ruim, mas você tem que compará-las com as escolas públicas que seriam alternativa para essas crianças. E quando ele fez essa comparação, os resultados dos exames dessas crianças eram muito superiores aos das crianças que ficaram nas escolas públicas, né? Embora houvesse um tratamento sempre muito preconceituoso dos diretores das escolas públicas em relação a esses pais, né, que diziam, eles é gente ignorante, que só está botando os filhos em escolas privadas para ter um certo status, é gente que não entende nada de educação, mas que no final das contas os filhos faziam os mesmos exames que os alunos das escolas públicas e se saíam muito melhor, né? Então não é só a questão da liberdade de escolha, é também a parte pragmática dos resultados, né, de eles obterem bons resultados nessas escolas que visam o lucro, que as pessoas gostam de dizer, como educação não é mercadoria. Não, educação não é mercadoria, educação é um serviço e precisa ser bem prestado, né? E o problema é que quando quem banca esse serviço somos nós, pagadores de impostos, os provedores não se veem na obrigação de prestar conta para ninguém, né? Então, se a escola, os alunos não estão aprendendo, os nossos resultados no PISA são trágicos, o analfabetismo funcional é uma coisa
rampante no Brasil, ninguém presta conta, vamos botar mais dinheiro, então eles agora querem fazer um sistema nacional de educação para fazer pactuação, instâncias de pactuação. Pactuar o quê? A ineficiência? Só se for isso que eles vão pactuar. Tem que botar os retiros, tem que prestar conta, tem que concorrer pelos alunos. Se não fizer isso, não vai adiantar nada. Botar mais dinheiro não vai adiantar nada. Sim. Antes que eu me esqueça, olha aqui, ó. Ó, que legal. É por isso que ela desligou eu fui lá pegar o livro, meio de mioto aqui, o livro Educar e Libertar. Legal. Viu? Você que está nos assistindo e está gostando, deixa o seu curtir aí, deixa o seu like, compartilha com os colegas para aumentar o alcance do nosso canal, para que esse bate-papo com ideias tão interessantes chegue a mais pessoas, né? Infelizmente o nosso alcance está um pouco reduzido ultimamente, então é fundamental que você compartilhe isso nos seus grupos de WhatsApp aí, para que outros colegas tenham acesso a essas ideias, essas informações tão interessantes, né? Mandar um abraço aqui para o professor Ney Rômulo, DPL Piauí, que sempre ajuda a gente nas lives, fazendo a arte. Professor Marcelo Hermes, a liderança do DPL Nacional aí, sempre sugerindo temas, colocando em contato. Ele que me passou o contato do professor Lobão, da Ana Maria, e sugeriu esse bate-papo aqui. Pegando um gancho, professora, da sua fala aí, gostaria de perguntar tanto para o professor Isaías quanto para a senhora, por que nossos colegas docentes eles têm tanta resistência em discutir novos caminhos diante de resultados tão pífios? Está escancarado para quem quiser ver que o projeto educacional brasileiro, os últimos 20 anos, não é um sucesso. Para dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo. Não é um sucesso. E, no entanto, quando a gente vai puxar uma discussão com os docentes de forma geral sobre os caminhos que levaram a esse fracasso, nossa, é quase que você está xingando a mãe deles, né? Porque é uma revolta, assim, é uma coisa assim que vem do íntimo, é uma coisa raivosa. Se você falar que o projeto educacional brasileiro seguiu rumos que os levaram a um fracasso, meu Deus do céu, você quer a destruição do Brasil. Por que isso? Porque como vocês veem essa resistência tão grande em reconhecer o fracasso e repensar novos rumos? Pablo, eu acho que eles até reconhecem o fracasso. O problema é que eles acham que a solução para esse fracasso é fazer mais do que já tem sido feito, né? Então, se o sistema gerido pelo Estado claramente não funciona, aí você diz para ele, olha, não está funcionando, então vamos botar mais dinheiro para esse mesmo Estado fazer a mesma coisa, né? Então, eles veem o fracasso, mas apontam culpados, falta de recursos, falta de valorização do professor, falta de computador na sala de aula, falta enfim, claro que não tem bala de prata para resolver tantos problemas da educação, mas há algumas coisas, sim, que estão ao nosso alcance, né? Então, por exemplo, no que se refere à gestão, está sim ao nosso alcance, por exemplo, o mínimo, fazer uma escola charter, pegar uma escola que é uma escola pública e dar a um gestor privado, uma instituição gestora privada, e amarrar aquilo ali em um contrato, assim, olha, instituição privada, toma aqui essa escola pública e nós vamos aqui acordar esses resultados. Se ao final de 2 anos, sei lá, dá um prazo, esses resultados não aparecerem, você perde o contrato. Vou buscar outro gestor que me entregue um resultado. Não tem o que perder aí. Primeiro que você já ganha, porque os professores, os funcionários são contratados pela CLT. Aí já o funcionário público já não gosta, né? Então, aí respondendo, por que eles não aceitam? Porque ameaça os lobbies deles, né? O corporativismo. Então, uma escola charter é um exemplo disso. Além de eles
se comprometerem com o resultado, coisa que o Estado não faz, normalmente nas escolas públicas, pouco importa se o aluno aprendeu, se não aprendeu, e se não aprendeu ainda é mais um motivo para pedir mais dinheiro, né? Normalmente funciona assim. Na escola charter, não, se a instituição privada que vai gerenciar aquilo ali não entregar o resultado, ele perde o contrato, acabou, né? E isso representa para os lobbies dos sindicatos, dos funcionários públicos, uma ameaça muito grande, porque mostra que quando você tem um comprometimento com o resultado, e você não atinge, você deve ser penalizado, e eles nunca são, né? E além do mais, a escola charter, como eu falei, eles têm a liberdade de contratar pela CLT, então você para o Estado, para o município, representaria, se isso acontecesse em uma escala maior, representaria um alívio para as contas públicas, né, porque o que tem essa parte dos inativos pesa muito, e isso, com o tempo, a gente conseguiria aliviar. Ana Maria, tem uma questão interessante. Se eles gostam tanto do Getúlio Vargas, que é o criador da CLT, por que eles não querem viver sobre o regime da CLT? Pois é. Eles defendem, acham que o Getúlio Vargas não foi nem ditador. É uma consideração complicada. Eu acredito, Ana Maria, pegando um pouco do que você está falando aí, que parte da frustração dos professores é porque eles também são mal preparados, né? Nossos professores são mal preparados. São mal selecionados. Os professores são normalmente quem entra numa faculdade de pedagogia são os piores alunos do ensino médio. Não sou eu que estou dizendo isso, não. São os números que a gente tem no INEP. São os piores, aqueles que têm as notas mais baixas ali no Enem. É desse grupo que saem as pessoas que vão estudar pedagogia. A gente mal sabe ler. A gente não consegue fazer um círculo virtuoso de atrair o melhor aluno. Eu acredito que tem uma questão, até eu escrevi um artigo, peguei parte daquelas ideias, a gente trocou uma vez um zap de um artigo que eu escrevi, deve ser publicado por aí. E eu acredito o seguinte, que uma das coisas que poderia ajudar é o fato da gente não ter chancela do MEC para o professor. Você tem sempre lembrado disso aí? Exatamente. E um educador que eu gosto muito de ler, que é o Rushduni, eu até cito ele no artigo lá, ele fala o seguinte: quem deve qualificar o professor é a escola que ele vai trabalhar. A escola que ele vai trabalhar é que deve dar a ele a certificação. Olha, no nosso método é Montessori, não sei o que e tal. Você faz o curso, a capacitação e vai. Eu tenho 26 anos de sala de aula. A última prova que eu fiz da parte de avaliação com o professor foi na faculdade. Todas as escolas que eu trabalhei, Instituto Federal, eles não me avaliam. Eu não sou avaliado por aquilo que eu leciono, que eu melhoro. Eu estou buscando por mim mesmo. E esse é um fato interessante. Os professores não são avaliados. Nós temos os piores alunos na educação. Aí isso vai se repetindo. O fracasso desses alunos que não souberam como estudar, não sabem como ensinar e vão formar outra geração de pessoas ineptas nisso aí. Enquanto esse ciclo não for quebrado, a gente atrair o melhor aluno, cobrar dele resultados, ter uma realidade de incentivos positivos, né? Por exemplo, na realidade, muitos institutos federais, Universidade Federal, você ganha um fixo lá, né? 40 horas de dedicação exclusiva. Qual é o incentivo que o professor tem? Menos aulas. Ele não vai dar muitas aulas. Quanto menos aulas ele vai, porque ele vai ganhar pelo mesmo tanto. Ele dando 16 aulas por semana ou 4, ele vai ganhar o mesmo. A mesma coisa. Qual é o incentivo que ele tem? De dar menos aulas. Agora, se você premia o professor, o sindicato, e quem for de sindicato está ouvindo, a gente já está com raiva. Você premia o professor que traz inovação, traz coisas diferentes para a aula, e isso vai incentivá-lo a melhor educação. Outra coisa, Ana Maria, você chegou a comentar aí, o Pablo fez, acho que foi na pergunta dele, nós temos tecnologia da educação desde os anos 70, a promessa de que a tecnologia vai mudar a educação no Brasil. Primeiro era a televisão, mas que não ajudou nada. Depois, nós temos que colocar computador. O que o computador mudou na educação esses quase 30 anos aí na educação? Ele fica na biblioteca para o aluno fazer uma pesquisa, hoje assistir seriados, os próprios professores também usam a TV para passar um filme enquanto estão corrigindo prova, né? É assim que acontece. O pai está achando que a escola é boa porque tem TV, tem computador, tem coisas, biblioteca. Por exemplo, uma das coisas, das tecnologias mais eficazes para educar, que é a biblioteca, nós não temos no Brasil.
O gestor quer colocar computador, mas ele deveria colocar livro na mão das crianças. O computador seria um complemento importante. Quantas escolas públicas no Brasil que não tem biblioteca? O aluno não sabe usar, não sabe pesquisar. São tópicos importantes para a gente sempre lembrar. Isso. E em relação a incentivos, tem coisas, como você falou, são coisas básicas. Por exemplo, na Estônia, eu escrevi um artigo recentemente, mais um tempinho, sobre educação na Estônia. Apenas 11% das escolas são privadas. No entanto, como é que as escolas públicas são geridas? O diretor da escola tem autonomia. Então, o que é que ele faz? Ele seleciona os professores, ele determina os salários dos professores. Existe um mínimo, mas aquele professor melhor, ele pode resolver pagar mais. O professor não funcionou, não deu certo naquela escola, o diretor tem autonomia para demitir o professor. Não está funcionando. Por que ele tem essa autonomia? Porque a posição dele ali também depende dos resultados que ele traz. Se o aluno não estiver feliz na escola dele, ele pode ir para uma outra escola, pública ou privada, e ele vai ser financiado pelo Estado do mesmo jeito. Então, se o diretor começar a perder alunos, quem perde o cargo é ele, o diretor. Ele não tem também um emprego ali seguro para o resto da vida, não. Tudo depende de como a escola dele está andando. E se começar a perder muito aluno, a escola fecha, pública ou privada. Não tem esse negócio de ficar segurando assim, não pode demitir, demite. E outra coisa, investem na seleção dos candidatos a professor. Então não chega lá professor ruim, todos os professores são bons. E se não não atender bem, sai. Certo. Escola pública, não estou falando de escola privada, escola pública. Um problema que a gente tem aí, quem trabalha com universidade, não sei se Pablo leciona na universidade, é o famoso colega de colegiado. É um inferno, às vezes, reunião de colegiado, porque você reúne pessoas que passaram no concurso, que se fosse uma gestão privada, eles não estariam juntos, por personalidades, por projetos e tal, e são pessoas que não agregam ao conteúdo. Poderiam ser trocadas, levadas de um lado para o outro. Mas não, a gente tem que conviver com essas pessoas e aí atrasa o andamento da universidade, da escola, né? Então a gente teria que mudar muito, né? Casos professores, quando a gente ouviu falar de Sobral, por exemplo, lá no Ceará, que melhorou a educação, uma das coisas simples que o prefeito lá fez foi, por exemplo, processo seletivo para diretor, porque havia diretores que eram analfabetos, que eram amigos do antigo prefeito e recebiam o salário como diretor. A escola não teria bom resultado com isso. Claro. Né? É uma realidade que tem que mudar. Sim, claro. Com certeza, professores. Eu trabalho na Universidade Federal e conheço muitos desses problemas aí de dentro também. Infelizmente, a gente vê que muita coisa precisa ser alterada e, ultimamente, com a pandemia, aí, a gente está vendo uma evasão altíssima. Bom, nós temos mais 15 minutinhos para a gente partir aí para os finalmente. Tem uma última pergunta aí que eu gostaria de fazer para os dois também. E gostaria de já deixar o convite para uma próxima live, porque essa realmente ficou curta, para um assunto tão interessante, né? Podemos convidar também o professor Pedro Caldeira, que tem feito contribuições muito interessantes também, algumas lives aqui no canal, né? E para essa última pergunta para vocês, e vocês já fazerem as considerações finais aí, que práticas o Brasil deveria seguir para construir uma sociedade mais livre e mais produtiva? Bem, primeiras damas. Certo. Eu acho que a gente precisa de gestão responsável. E aí eu vou repetir. A gente precisa repetir no sentido de falar de incentivos positivos que a gente precisa, né, para a gestão. A gente precisa acabar com o monopólio do uso dos recursos públicos para a educação para as escolas públicas. Os recursos pertencem aos estudantes, são eles o fim do sistema educacional, certo? Escola, professor, currículo, tudo isso é meio. Então, a gente tem que privilegiar o fim. É o estudante que tem que ser financiado e as escolas públicas e privadas devem concorrer por esse estudante.
outra coisa, o gestor da escola pública deve ter autonomia. Não tem que ter negócio de comissão, comitê, bipartite, tripartite, como estão querendo inventar agora com o Sistema Nacional de Educação. O que tem que ter é autonomia no nível da escola, como é na Finlândia, como é na Estônia, como é na Holanda, como é onde funciona, né? Então, o gestor, ele ter autonomia, ele prestar contas às famílias dos alunos e ao pagador de impostos pelos resultados da sua escola e ele se responsabilizar, né? Então, seja um gestor funcionário público, seja um gestor, uma organização privada sem fins lucrativos, enfim, tem que prestar contas. Não cumpriu, tem que sair. Então, esse tipo de incentivos a gente precisa incorporar ao nosso sistema educacional. Fora isso, a gente precisa acabar com esse negócio de ter que, para ser professor, tem que ser alguém que passa por um curso de licenciatura. Os cursos de licenciatura no Brasil são péssimos, a formação docente é péssima, então a gente tem que parar de exigir isso. Pelo menos aqui as escolas privadas tenham a liberdade de contratar professores não chancelados pelo MEC. Pelo menos as escolas privadas tenham a liberdade de não seguir a BNCC. Então, a gente precisa de mais liberdade, menos Estado. Eu acho que esse é o caminho. Claro que, como eu já falei, não tem bala de prata, tem muitas coisas a serem feitas, mas essas são essenciais. Isso que a Ana Maria comentou aí era até um dos pontos que eu estava pensando. Se você tem um engenheiro, um contador, um administrador que é muito bom em matemática, ele poderia ser professor nessas áreas, mas ele tem que fazer licenciatura. Eu conheço pessoas assim, conheço um administrador aposentado que o sonho dele era lecionar, mas a dinâmica da vida dele não conseguiu. Mas ele até se ofereceu, falou assim, na sua escola tem um projeto lá que eu posso participar de graça, eu não preciso do salário, eu quero lecionar por uma questão de satisfação pessoal. E ele tem didática, ele trabalha com a gente lá na igreja, lá a gente vê as aulas dele, e ele poderia muito bem ser um bom professor, mas como a gente tem a obrigação de ser chancelado, né, que é a questão da licenciatura, que todos nós aqui, a gente sabe, todos nós que passamos por licenciatura, sabe que é só ter que aguentar aquelas matérias lá dos professores da pedagogia que estão distantes, alguns doutores que nunca entraram numa escola de educação infantil, mas que escreve artigos, publicam e fala, tem que ser assim, tem que ser assado. Gente que só tem teoria, que não tem prática. Então, se mudasse isso que a Ana Maria falou... E todas aquelas disciplinas de meio ambiente e aquelas coisas de gênero, enfim, aquelas coisas que absolutamente não fazem um contador, um engenheiro ser um mau professor de matemática. Ele não precisa daquilo ali. Uhum. Se a gente pudesse livrar, pelo menos as escolas privadas, da tutela da BNCC e da obrigação de ter um professor chancelado pelo MEC, a gente já ajudaria muito. Infelizmente, aumentaria a desigualdade em relação a que está na escola pública e que está na escola privada. Mas poderia apresentar, por exemplo, até um mercado alternativo para as escolas menores. Uma das coisas que eu acho importante no Brasil é que, por exemplo, escolas comunitárias a gente não existe. Como igrejas, associações, é impossível se abrir uma escola. Eu já fui gestor de uma escola pequena e é impossível, tanto de exigências burocráticas que a Secretaria de Educação determina, é impossível você abrir uma escola que não precisa ser grande, com uma rede grande, nem uma escola pública pequena, como o James Tully faz menção lá no livro dele. Se nós tivéssemos essa abertura, a educação no Brasil já melhoraria muito. Isaías, e com menos regulamentação, menos exigências burocráticas, o dono da escola poderia cobrar muito menos. Então, ele poderia oferecer ensino de qualidade muito mais barato, muito mais acessível, se o Estado regulamentasse menos, se cobrasse menos, né? Então... Geralmente ele cobra da escola particular aquilo que ele não tem. Eu lembro que um dos problemas que a gente teve lá na nossa escola era a rampa para deficientes. Nós tivemos que pegar uma grande parte do terreno lá para fazer essa rampa, e a escola pública que era do lado da nossa escola não tinha nem isso, nem banheiro para cadeirante, nem nada. Mas ela não tinha, já tinha a chancela. E nós era quase toda semana recebendo o agente da Secretaria de Educação para dar alguma multa e tal, ou pior, receber alguma propina, que é outra coisa, que a fiscalização do Estado também, ela deveria acabar. Nós deveríamos ter certificadoras privadas que concorressem entre si para dar chancela para a educação melhor. Perfeitamente. Né? Que é uma realidade que poderia mudar muito o Brasil, se isso acontecesse.
Perfeitamente. Certo, mais alguma palavra final aí, professores? Temos mais uns minutinhos aí, se quiserem se despedir. E enquanto isso, eu vou convidá-los novamente a participar do nosso concurso. Ele está sendo divulgado em todas as redes sociais do DPL, Facebook, Instagram. Pode entrar que tem as regras, prêmios de até R$3.000. Inclusive, olha só, a professora Ana Maria é jurada e está dando dicas interessantes aqui, né? Pois então, eu quero então me despedir, primeiro agradecer o convite de Pablo, mandar meu beijo aqui para o professor Marcelo Hermes, agradecer meu parceiro aqui, Isaías, parceiro aqui na nossa conversa, e sugerir àqueles que vão participar do concurso. A gente focou muito em educação hoje, porque é o nosso ambiente, né, Isaías? E se vocês forem falar de liberdade, além de Rothbard, vocês podem encontrar em autores como Thomas Sowell, muita coisa bacana sobre liberdade. Ayn Rand também escreve sobre liberdade, é uma autora bastante, prolífica no sentido de ideias, é uma filósofa, e eu acho que vou me arriscar a dizer que é uma área que a gente precisa muito fortalecer, ampliar a liberdade, é a área de educação. Se a gente conseguir avançar nisso, a gente vai conseguir construir um país mais produtivo, mais agregador, menos desigual também. Do pessoal do concurso, eu quero incentivar que as pessoas sejam criativas, né? Tenham acesso à boa literatura, aí, como a gente citou aqui vários autores, e produzir um conteúdo que chame a atenção para esse tema que é tão importante, que é a liberdade. Quando, há pouco mais de 20 anos, eu comecei a caminhar nessa trilha aí da liberdade, defender o mercado e tal, eu descobri uma coisa que para mim foi muito importante. Eu passei a sonhar mais, sonhar numa realidade diferente, sonhar com uma escola diferente, me tornei um professor diferente, né, que eu consigo agregar conteúdo para os meus alunos, porque eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu tenho um ideal. É diferente daqueles que entram para a escola, parece que o ideal deles é se aposentar. Não sei se vocês já participaram daquela famosa mesa, onde tem a bolachinha, o cafezinho frio lá, que os professores ficam falando, só da aposentadoria. Quando eu me aposentar, eu vou para não sei aonde. Eu vou fazer isso. Não, gente, nós temos que viver o agora, transformar a educação, incentivar nossos alunos a serem diferentes, a mudar esse mundo. E com tanta realidade difícil que a gente está tendo aí, né? Pobreza, intolerância em alguns países aí que a gente está vendo, né? Crescimento da pobreza em alguns países, né, a desigualdade na realidade, nós precisamos sonhar, e eu acho que esse projeto do DPL vai incentivar jovens, né, a colocar essas ideias para outras pessoas se despertarem para isso. A liberdade é o melhor caminho, né, por isso que a gente é docentes pela liberdade, né, esperando que o mundo seja diferente. Beleza, agradeço muito a participação do professor Isaías Lobão e da professora Ana Maria Camargo, né? Excelentes falas aí para nós refletirmos e mudarmos aí algumas práticas ou muitas, né, para tentar melhorar a qualidade da educação no Brasil. Muito obrigado, um abraço a todos aí que nos acompanham.